Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e olha só quem tem a alegria de receber Norma Zélia, vamos brindar a vida. Vamos! Um brinde à vida, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Cafézinho maravilhoso. Ai, café é vida, né? Não é? Então, essa marca da nordestinidade, né? Maravilha. Vai ser aqui um bate-papo de reencontro, de uma amizade de muito tempo. Para quem não sabe, Norma Zélia é advogada, é mais conhecida, digamos assim, o nome dela é referência quando o assunto é cerimonial. E não precisa explicar o motivo, a elegância, a voz. Que voz é essa? Norma Zélia, você já nasceu assim? Como foi que você se descobriu? Como foi esse começo? Olha, Ian, eu não tenho a menor ideia. Porque, na realidade, eu já nasci com um dom, né? E essa descoberta está acontecendo a cada dia. Ainda, né? Ainda. Depois de tanto tempo, né? Ainda. Então, assim, eu acredito, e eu acho isso um privilégio da maturidade, né? Eu sempre digo que eu amo envelhecer. Tem as coisas negativas? Tem. Mas, assim, quando você chega numa determinada fase da sua vida, a consciência de que você é você, assim, de um universo muito mais amplo, sabe? Senhora do seu destino. Quando você reconhece toda a sua capacidade, toda a sua potência, isso é fantástico. Então, essa descoberta, ela vem acontecendo dia a dia. A voz vem de Deus. Vem de Deus, né? Vem de Deus. Mas o cerimonial, como é que ele entrou na sua vida, Norma Zélia? Olha, entrou casualmente. Eu sempre atribuo que tudo que acontece na minha vida é como se realmente já tivesse escrito nas estrelas. Ah, você acredita nisso? Acredito. Eu acho que a gente é poeira cósmica e então nós vamos deixando esse rastro de luz aí por onde a gente passa, mas as situações que cada um de nós vai vivendo vai nos preparando para algo que lá na frente a gente chega e diz assim, nossa, como que eu cheguei aqui? Não é? Às vezes vem uma coisa meio enviesada e você não entende por que está passando por isso, nem passando por aquilo, e de repente você se encontra. Assim aconteceu no cerimonial. Porque você fez direito, né? Você é uma advogada. Hoje está à frente da coordenadoria de políticas públicas para mulheres do governo do Estado. Então, assim, são coisas que vão nos encantando, porque eu sou de origem, digamos assim, servidora pública do município de Fortaleza. Eu brinco muito dizendo que eu sou patrimônio tombado da prefeitura de Fortaleza. Nem antes tanto, tombado, né? que derrubado. Antes... Mas enfim, e foram 35 anos de prefeitura. Sério? Sério, 35 anos de prefeitura. E antes eu já tinha feito algumas coisas. Acadêmica, né? Então eu me graduei no Direito, passei no exame da ordem, recebi minha carteira, eu ia completar 21 anos. Tão jovem. Pois é, entrei na faculdade com 16. Eu cursava Direito, eu era uma estudante profissional. Precoce. Eu cursava... Tu era chamada de Como é que chama quem estuda demais? Né? CDF? CDF. Não, Sofreu muito bullying? Sofri muito bullying, mas sofri muito assédio. Você é uma mulher bonita, sempre foi, né? Mas, quando assim, você fala nesse assédio, é nesse aspecto? É no aspecto que talvez sem isso me afastou um pouco do direito. Entendi. Foi muito doloroso. Esse início da minha carreira foi um pouco doloroso, tanto no direito quanto também na área do serviço público. Eram outros tempos, né? E eu acredito que tudo que a gente passa, por mais doloroso que seja, e eu passei por situações dolorosas, mas ele vem para mostrar assim, como é que você responde
a esses momentos. E é essa resposta que lhe fortalece, ou não, dependendo do caminho que você escolhe, para o que vai vir. Porque eu acredito que nós estamos aqui para evoluir. Deus, na sua criação, e quando eu falo de Deus, me permita, por favor, me permitam aos que estão me ouvindo, aos que acreditam, aos que não acreditam, aos que duvidam, né? Aqueles que refutam de forma enfática, mas assim, realmente Deus na minha vida é o meu valor maior. E eu não abro mão dele. Você está falando muito na questão dessa fé, da espiritualidade. Você segue uma religião específica ou não? Como é que essa fé se manifesta? Olha, minha religião é Deus. E eu respeito todas as religiões que tenham por objetivo fazer o bem. O que eu não respeito é a manipulação da palavra de Deus. Da fé, né? É, porque quando você usa a palavra de Deus manipulada, você está brincando com a fé do outro, mas você não é uma pessoa de fé. Que profundo isso, que profundo isso. Então, assim, eu respeito todas, tenho aprendido com todas. Sempre me encantou a questão de por que tantas religiões? Eu ficava me perguntando, mas por que tantas religiões? Tantas igrejas, pois tantos é, templos. em cima de um livro sagrado. É. E aí eu tive a oportunidade de conhecer e de conversar com, meu Deus, inúmeros seguidores das mais diversas doutrinas e religiões. E aí eu pude entender que, na realidade, a multiplicidade de religiões, ela acontece porque Deus dá a oportunidade de você encontrá-lo em cada uma delas. Bom, Norma Zélia, mais do que justificado essa sua serenidade, você começou falando que adora envelhecer. Né? Foi assim, me impactou essa sua fala, porque aqui no Viver Mais, a nossa proposta é fazer entrevistas inspiradoras para uma longevidade saudável. E eu sempre pergunto as dores e as delícias da passagem do tempo. Para você parece que tem mais delícias, mas a gente vai pontuar no próximo bloco. Combinado? Perfeito. Vamos seguir aqui com o nosso café, brindando a vida e esse reencontro. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Então, Norma Zélia, deixei lá no outro bloco as dores e as delícias da passagem do tempo. Tem muita gente que não gosta nem que a gente fale a palavra velho, né? Quando se fala em velhice, em idade, não, tapa os ouvidos. Mas para você... Eu acho uma bênção. Mais delícias, mais delícias. Eu acho maravilhoso, é uma oportunidade. Eu acho assim, é poder esticar a corda do tempo e você viver cada minuto que você recebeu aqui nesse planeta. Eu nasci aqui em Fortaleza, mas com 3 dias de nascida eu fui para Maranguape, onde os meus pais moravam. Então, na minha carteira de identidade, meu pai registrou como eu nasci em Maranguape. E um dos meus irmãos não acreditou nisso. Ele disse, que história é essa? Você está brincando comigo? Eu disse, não, olha aqui a minha identidade. Disse, mas você nasceu em Fortaleza? Eu disse, pois é, mas fazer o quê? Registrada lá em Maranguape, que é uma terra linda. Não, né? eu amo Maranguape, e aí eu ainda brinco, né? Eu nasci para ser estrela, porque é Chico Anísio e eu. É o masculino e o feminino. O senso de humor, ele tem um peso também, Sim. né? Nesse entendimento da passagem do tempo, não é, Norma Zélia? Sem humor, eu não vivo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu buscava justamente o humor. Eu ficava, às vezes, no computador, ou então procurando pessoas que me fizessem rir. Às vezes eu precisava preparar um texto, mas eu estava tão magoada, eu estava tão ferida, porque hoje eu tenho a consciência
dos inúmeros momentos de violência psicológica, de violência moral que eu vivi nessa minha área profissional. Foram muitos. E aquilo me magoava profundamente. Então, quando eu estava muito ferida, eu ia em busca do riso. Né? E aí, para falar também sobre... Eu vou dar uma outra dica. Né? Diga, adoro. Meus telespectadores também gostam. Eu acho que ler é libertador. O Nome da Rosa. Sim, do Humberto Eco, que é claro, um um clássico. Tem um filme também. Quem não gosta de ler pode ir lá para o filme, exatamente, né? porque o Sean Connery dá um banho de talento, para variar, né? Então, assim, é fantástico. Então, o bom humor, para mim, é imprescindível. Qual é a sua visão sobre essa busca eterna pela juventude estética? Porque a gente pode não envelhecer mentalmente, Não, né? mas é claro, eu acho que a maioria de nós não envelhece. É muito interessante. Eu me lembro que, às vezes, viajando com meus filhos, e a minha filha via senhoras de 80 anos, de 90 anos, fazendo excursões, não é? E ela dizia, mãe, o que é que aquela senhorinha está fazendo? Ela é pequenininha, mas o que é que aquela senhorinha está fazendo? Ela está de tênis, ela está viajando, um ônibus cheio de senhorinhas, elas chamavam de senhorinhas. E aí eu disse, mas minha filha... Elas estão vivas. Estão vivas até um dia. Não, mas essas senhorinhas, elas tinham que estar em casa cuidando dos netinhos. Fazendo crochê, né? Então, e hoje ela está, minha filha, com 23 anos e é uma outra mente, né? Claro. Mas por quê? Porque a vida é um grande privilégio. Então, mas você cede às cobranças? Não, eu não vou dizer que eu não tenho as minhas vaidades, mas eu confesso a você que se os esteticistas, se as clínicas fossem depender de clientes como eu acho que elas não estariam fazendo bons negócios. Ainda bem que existem milhares diferentes de mim, graças a Deus. Mas assim, Qual é a sua vaidade? Como é que você se cuida? Estando perto de pessoas que eu amo e que façam bem ao meu espírito. Eu me cuido lendo, eu me cuido rindo, né? Eu adoro rir, embora eu tenha uma fama de antipática absurda. Eu estava em uma determinada instituição e estava conversando, acabou de sendo um grupo, eram 3 homens, três líderes, e eu e a gente contando piada. E um deles sabia que eu gostava de contar piada, e ele contava uma, eu contava outra, e a gente começou a rir. E de repente, uma mulher admirável, né, estava aqui do meu lado, uma grande profissional, e ela ficou parada, e ela ficava assim olhando para mim, sem entender. Aí ela não se conteve. Ela disse assim, lá e vai, e tu ri. Quando você está trabalhando, é aquela postura, é outra coisa, né? Foi muito engraçado. Então, naquele momento, eu também senti, eu disse, ué, claro, por que não, né? né? Mas essa percepção do outro é muito interessante. Então, assim, eu às vezes compro até alguns cremes, mas às vezes eles envelhecem antes de mim. Vencem. Meu Deus, mas eu achei lindo você dizer que se cuida estando ao lado de pessoas do bem. Isso é energizante, né? Eu acho. É muito eu acho que bom. assim, as pessoas se preocupam muito com a estética, há muita cobrança em cima da gente. Muita. Obviamente que eu quero emagrecer, tá, gente? Eu tô bem acima do meu peso, eu não vou negar. E eu quero emagrecer. Por uma questão de saúde, né? Muito de saúde. Tudo, né? Respiração, articulação, não é? Mas estar ao lado de pessoas que fazem bem ao meu espírito é o melhor remédio. Você falou que tem uma filha, mas só uma. Tenho vou falar 3 um pouquinho. Filhos. 3? Mas já 3 é filhos. avó, não? Não, ainda não, mas eu acho que pelo andar da carruagem não vai demorar muito, não. Você já tem 3 filhos. 3 não, filhos. Também tudo na sua vida foi muito cedo, né? Passou no vestibular com 16, com 21 já era uma advogada. E você foi mãe também jovem, né? Não fui mãe tão jovem não, sabe? Eu me casei aos 25 e fui mãe, em 3 anos e meio eu tive os meus 3 filhos. Entendi. É uma menina, qual é o nome dela? É o Ronaldo, a Beatriz e o Felipe. Como é essa relação com os filhos? Uma bênção. São 3 seres de luz que em algum momento da minha existência eu devo ter feito alguma coisa de muito positiva para Deus me presentear com eles. Né? Então, são maravilhosos, são carinhosos, são estudiosos, são responsáveis. Nós passamos, para você ter uma ideia, esse período de pandemia, não houve uma reclamação por estar em casa.
Então, é um relacionamento onde eu aprendo muito com eles. É uma Eu troca, acredito que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Com o pai também a relação é boa? Você segue casada? Sigo casada, já são 28 anos, 29 anos já de casamento. Nossa, que lindo isso. Então, porque hoje os relacionamentos tão líquidos, né? Efêmeros. Ninguém tolera mais ninguém, uma intolerância. Esse nível de intolerância em todas as áreas. Você percebe isso, Norma Eu Zélia? percebo. Eu acho que quando a gente é intolerante é porque a gente ainda não se descobriu. Então, assim, quando eu não me descubro e não me reconheço nas minhas forças e fragilidades, fica difícil de aceitar o outro. Então, não tenho medo de morrer. Eu digo, às vezes eu posso ter medo de como morrer, né? Da violência. Mas, assim, de morrer eu não tenho. E eu sempre encaro como uma viagem. Quando você viaja, você prepara a sua mala, né? Você leva as suas coisas para onde você vai passar aquele período. Quando você morre, você leva o que você é. E o que você é não é descartável. Então, assim, eu não quero morrer levando mágoa, inveja, raiva, desejo de vingança, confundir vingança com justiça. Não. Eu quero saber da novidade, você está com um canal no YouTube, além dessa nova função lá na Coordenadoria da Mulher, mas a gente fala no próximo bloco. Okay. Viver Mais volta já, combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Voltando aqui com o Viver Mais, tomando nosso cafezinho. E você tá antenadíssima, né, sua danada? Pois com não esse é? canal no YouTube, fazendo maior sucesso. Eu tô Como é super sua interação com esse mundo virtual? Não? Olha, desesperador. Cada dia a gente aprende uma coisa, né? Ignorante, tecnologicamente falando. Imagina. Mas assim, essa vontade de aprender, sabe? Porque então eu comecei todas as segundas-feiras a gravar uma live sobre o poder do bem, em suas mais diversas esferas, não é? Ouvindo as mais variadas religiões, ouvindo pessoas simples, não são pessoas famosas, não, são pessoas do dia a dia, são colegas que eu conheci, pessoas que... e também tem pessoas reconhecidas por todo o estado, reconhecidas em todo o Brasil, já tive o privilégio de grandes nomes que de uma forma extremamente gentil e generosa aceitaram o convite para conversar comigo. Como recusar o convite de Norma Zélia, né? E assim, então, muito enriquecedor. Então você tem um canal, eu tenho, né? Aí no Instagram, comecei no Instagram, Instagram. você acredita que quando eu comecei, gente, os programas davam errado. Faltava energia, juro. Eu ficava numa ansiedade, constrangida com o convidado. Então hoje está sendo uma coisa muito tranquila. Está lá as lives gravadas no Instagram, dia de segunda-feira. Né? Agora no quando YouTube, o convidado é o seu não canal. pode, eu faço a terça. E aí, na quinta, há pouco né? tempo, às quintas-feiras, eu entrei com um canal no YouTube. E uma coisa diferente, porque no YouTube eu estou conversando com advogados. E o meu programa é Desmistificando o Direito. Ou seja, levando informações pertinentes ao direito numa linguagem muito simples. E grandes nomes, eu tive o privilégio de também estarem comigo nessa área jurídica, aceitando esse desafio. Grandes, né, professores, doutores, hair doctors, e que estavam lá falando de uma linguagem simples, descompromissada. Então, assim, extremamente enriquecedor. Agora, o privilégio não é só seu de ter esses convidados, porque uma das suas convidadas participa aqui do Viver Mais, do Direito das Mulheres, Catarina Brasil. Fantástica, fantástica. Olha, foi um privilégio. Foi a primeira mulher advogada que eu entrevistei no meu programa do YouTube.
E foi uma live que está assim, sucesso, as pessoas né? estão assistindo, encantadas, já recebi vários resultados positivos. Então vamos ver qual é o tema que a doutora Catarina Brasil tem hoje pra gente. Seja bem-vinda, Catarina. Olá, Ian, Norma Zélia. Que prazer te encontrar aqui no Viver Mais. Eu que tive a honra de participar do seu canal, do Desmistificando o Direito. Que bom saber, inclusive, que teve uma repercussão positiva a minha passagem lá. Mas hoje aqui no Viver Mais nós vamos desmistificar uma outra forma de violência contra a mulher, que é a violência psicológica. Violência essa prevista lá no artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, e criminalizada agora no Código Penal nesse ano de 2021. Bom, a violência psicológica, ela envolve todas aquelas ações que causam dano emocional às mulheres, que limitam suas crenças, sua liberdade, seu direito de ir e vir. Esse é um tipo de violência bastante comum e que muitas mulheres relatam ter sofrido ao longo da sua vida, com consequências muito danosas, com danos psíquicos e danos à sua saúde mental. Portanto, eu vejo que o grande desafio, porém, desse tipo de violência será nós, operadores do direito, operacionalizarmos ela, entendendo aí a relação entre a conduta do agressor e o nexo causal nesse dano psíquico, nesse dano traumático. Bom, mas esse é um desafio e que caberia aqui uma outra discussão. Mas a gente precisa também pensar em formas de prevenir esse tipo de violência. Essa foi então a minha participação, a minha contribuição. Espero que possamos, Norma, nos encontrar em um outro momento. Te agradeço, Ian, e até a próxima. Nunca é demais lembrar que o combate à violência contra as mulheres é ininterrupto. Portanto, em caso de violência, ligue 180 para denunciar e em caso de descumprimento de medida protetiva de urgência, risco iminente ou perigo de vida, disque 190. Obrigada, doutora Catarina, sempre muito bom tê-la aqui no Viver Mais. Bom, Norma Zélia, e pegando esse gancho aí da doutora Catarina, o seu trabalho hoje na coordenadoria é um novo desafio? A gente já está aí na reta final, gostaria que você falasse desse novo trabalho. É um novo e grande desafio. Eu aceitei esse convite da secretária executiva de Mulheres, a psicóloga Denise Aguiar, e trabalhar com ela e com a doutora Socorro França. Que já tem esteve sido... aqui no Viver Mais, a doutora Socorro. Beijo, maravilhosa. Mas é maravilhosa, né? É. Então, assim, está sendo um grande desafio porque nós estamos lidando com, mais especificamente, a violência doméstica e familiar. E, obviamente, quando nós falamos sobre isso, falamos de Maria da Penha. Claro. E eu quero reverenciar sempre por onde nós passarmos, porque eu sempre defendo que nós, como Estado do Ceará, que temos essa mulher que é uma referência da justiça, e não da vingança, mas da justiça para as mulheres de todo o planeta, né? Porque ela serve de inspiração. Nós precisamos ainda mais de políticas públicas que resguardem a nossa dignidade, a nossa cidadania, o nosso direito de ser aquilo que nós desejamos ser como mulheres. Mas cerimonialista você continua, né? Continuo cerimonialista, Uma continuo vez mestre de cerimônias. sempre cerimônia, né? Então, assim, olha, aceitando desafios, tá certo? Muitos desafios, porque quero dizer que não é o fato de nós termos esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui usando desse espaço, mas ainda hoje, recentemente, eu já fui vítima novamente de uma violência psicológica, de uma violência moral, por conta de um profissional de eventos, um gestor e uma assessora de um gestor. Quando uma mulher é a algoz de outra mulher, É cruel, isso né? é mais dolorido, né? Então, assim, por quê? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que significa gentileza e ética e confundem com ser idiota e passiva. Ainda hoje nós temos esse tipo, mas enfim. É uma longa caminhada. É uma longa né, caminhada. Norma Zélia? Bom, então, para a gente encerrar, o que é viver mais para você? Como Viver é que você mais definiria? é viver com plenitude. É poder entender que toda a transformação está em você.
Viver mais é poder sentir o que é que você deseja da vida e como que você encara esse presente. O Silvio Brito tinha uma música que ele dizia: tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Qual o preço que você paga pela sua vida? Pense nisso. Bom, Norma Zélia está nas redes sociais, como Norma Zélia, né? No Instagram, tem um canal no YouTube. Norma Zélia. É fácil lhe achar, né? E nós, Norma Zélia, temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Se você ainda não se inscreveu, terminou a nossa conversa aqui com a Norma Zélia, corre lá no canal no YouTube, você assista de novo, compartilha. Segue Ian Gomes, jornalista, no Instagram, porque a gente se encontra nas redes sociais e aqui no Viver Mais. E hoje seguir a Ian não é crime, viu? É privilégio. Eu aceito todos. Norma Zélia, hoje a gente está tomando esse café aqui na Bake Doces, essa doceteria que nos recebe tão bem. E eu tenho um presente do Dr. Valderi e da doutora Olga para você. Meu Deus! E aqui um mimo da Bake, onde estamos gravando hoje, para você. Está tentando emagrecer, mas é light. Aqui tem doces para todos os gostos e bolsos e situações. Olha, bolsos eu já tenho aqui 2, entendeu? Então, eu aceito tudo. Tudo que... Como tem um mantra de Axis que diz que tudo na vida vem a mim com facilidade, com alegria, glória. E isso significa leveza. Muito obrigada, Bake. Ian, muito obrigada por esse privilégio de estar aqui com você. Há muito tempo a gente se conhece e o carinho continua o mesmo e o respeito se intensifica a cada dia. Gratidão. Gratidão. O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Um brinde à vida. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.